Olá, olá, sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo aqui 21 horas e 2 minutos. Hoje contaremos com essa live a presença ilustre do professor Taiguara Fernandes, o professor também Tiago Andrade, para termos uma conversa sobre a relação entre psicologia e ética, em especial tomando o Código de Ética do Psicólogo como base para as nossas reflexões. Então, vamos lá, vamos dar as boas-vindas aqui a Assis Costa, eu, Mari Mendes, Andressa, olha lá, Tiago, vamos lá, Tiago, tudo bom, Tiago? Rodrigo, Laurent, Larissa Marques, Padre Wesley, sejam bem-vindos, Isadora, do Carmo. Vamos lá, Tiago. João entrou. E aí, João? E Tiago? Opa! Boa noite, Rodrigo. Boa noite, tudo jóia? Tudo ótimo, graças a Deus, meu amigo. E aí? Como é que tu tá? Estamos aqui bloqueado, né? Bloqueado, cara, bloqueado. Sei lá até quando. Vamos ver aí o que o Instagram tem preparado. Rapaz, mas pelo menos assim, disseram que tava... Rapaz, a única coisa, assim, engraçada disso tudo é o gratiluz, pô. O gratiluz é fenomenal. É isso aí que o Instagram gosta, entendeu, Rodrigo? É. Isso que o Instagram gosta. Fazer o quê? Mas a gente joga o jogo, Vambora. E aí, meu irmão? Como é que tá? Tá na clínica? Trabalhou hoje? Não trabalhou? Eu tava até comentando aqui rapidinho. Eu vim pra clínica porque é mais tranquilo, né? E assim, não vou sofrer interrupções de minha pequena, né? Sim, sim. Aí fica melhor pra gente conversar. Muito bem. É isso aí. Então, pessoal, boa noite. Agora, né? Taiguara acabou de entrar aqui. Ó, então, viva. Vamos lá. Deixa eu chamar a Taiguara aqui. Convida ele aí, Rodrigo. Já tá convidado. E aí? E aí, Taiguara? Tudo bom, meu amigo? Como é que vai, meu querido? Tudo jóia? Tudo tranquilo, graças a Deus. Você tá me vendo bem e me ouvindo bem, né? Perfeito. E você aí comigo? Tiago aqui parece que tá processando aqui. Thiago travou aqui. Travou. Pra mim também travou. Mas aí daqui a pouco ele volta. Então, agora, primeiro, cara, muito obrigado por aceitar o convite. A tua presença aqui é excelente. Não poderia ser alguém de maior envergadura do que a sua para estar participando desse momento nosso. Eu havia pensado esse projeto junto com o Taiguara, aliás, com o Tiago, deixa eu chamá-lo aqui, já há acho que mais de um ano, mas agora em maio ele resolveu, olha, chegou, ele resolveu dar o ar da graça e a Taiguara, gente botou esse E aí, projeto para Thiago, andar. tudo meu bom? amigo. Tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo. Gratidão e luz. Nem me fala, cara. Pelo amor de Deus. Eu saí, na hora que tu entrou, caiu aqui, mas não foi porque eu saí. O Instagram me derrubou. Entendeu? Então, ó. Caraca, velho. É, acontece nas melhores famílias. O Instagram não gosta muito, não. Mas É parece que porque deu você, certo. é porque vocês têm que dar uma moralzinha pros patrocinadores, rapaz. Hum. Tem que colocar lá os patrocínios, né, do Instagram para ele poder. Agora, essa semana eu só tô na gratiluz aqui, então compartilhando essas coisas aí, nada a ver, aleatório, É para isso ver o aí. que acontece.
É, Até café com notas de amêndoa, esse cara já pois é. não tem Mas isso condição. daí é uma coisa mais refinada, entendeu, Rodrigo? Você conseguir distinguir ali no café o, o- o- as notas ali de fundo. Muito bem. É verdade, você é um cara refinado, é diferente. É só jogar água no café e acabou, tá valendo. Vai lá, Rodrigo. A gente te Mas, interrompeu aí. Diz Tiago, lá. faça as honras, Tiago, com esse nosso ilustre convidado. Muito bem. Taiguara, primeiramente, obrigado, meu amigo, por ter atendido a gente aí, né, para essa live. É igual o Rodrigo falou, acho que aqui no Brasil, querendo ou não, tu é um dos nomes, assim, né, de maior expressão nesse meio jurídico tão defasado. Então, é uma honra, pelo menos para mim, acredito que para o Rodrigo também, a gente está conversando aqui. Cara, e vamos direto ao ponto, assim, né? O tema aqui são os limites da jurisdição de um código de ética profissional. Então, Taiguara, aqui, né, eu sou psicólogo, Rodrigo psicólogo também, doutor em psicologia clínica. Porque temos um diploma Exato. emitido por uma faculdade. Isso aí. Então, a gente tem aqui a titulação e aqui surgem algumas dúvidas, né? Então, já aconteceu vários casos e aqui no Brasil de uma certa perseguição ideológica, uma perseguição política, mesmo de cunho político e ideológico por parte dos conselhos regionais e do Conselho Federal de Psicologia. A própria Marisa Lobo teve um problema com o conselho, Silas Malafaia também. E outros psicólogos também, alguns alunos meus, né, já tiveram problemas nesse sentido. E Rodrigo e eu decidimos fazer um curso, né, de 20 horas a respeito do código de ética, explicando primeiro o que é ética e depois traçando um paralelo entre ética, filosoficamente falando aqui, e o código de ética, né? E assim, a gente sabe que o código de ética também ele é baseado numa lei, né? E aqui fica a dúvida, né? Aqui a gente precisa recorrer aos universitários, aqui no caso, pergunte aos universitários os limites, né, jurídicos e o valor jurídico de um código de ética, né? Até onde, porque existe uma compreensão assim, tá agora, de, de que como se o código de ética fosse uma segunda constituição, uma constituição reservada para os psicólogos, ou seja, tem um valor legal, né, um valor de lei. E a gente sabe que não é assim, que a ética ela não um código, ele não pode legislar um código de ética. Ele tem uma base orientativa e reflexiva, né? Ele tem uma base de orientação para os profissionais. Então eu queria saber aqui, né, a nossa curiosidade são os limites jurídicos de um código assim. Tiago, eu queria complementar também Vai lá, Rodrigo. com a participação de Taiguara, que é o seguinte: quando eu frisei a coisa de que nós somos psicólogos porque uma faculdade nos conferiu o título de psicólogo, porque a gente já recebeu algumas notícias de colegas que ficam até assustados no sentido de dizer assim: o conselho vai me tirar a licença e, portanto, vai me tirar o título de psicólogo, a condição de ser psicólogo. Então, assim, é o conselho que confere, que atesta e afirma que você é psicólogo, ou é a faculdade que diz que você é psicólogo? Porque, inclusive, até Tiago, na última live que a gente teve, colocou muito bem e até leu, né, na íntegra o que versa o diploma, e que quem confere o título de psicólogo, licenciado ou formado ou bacharel em psicologia é, é a faculdade e não o conselho. Mas, enfim, existe essa coisa de uma série. É como se fosse, Taiguara, uma forma de intimidar o psicólogo que possa não estar, por exemplo, formatado, que foi até uma fala de Jota,
está formatado de acordo com toda uma estrutura, até mesmo ideologicamente conduzida, para que você se porte. Entende? Então, essa dúvida, ela existe. E aí, por isso, a razão que eu e Tiago, a gente pensou em trazer uma pessoa do seu conhecimento, do seu calibre, da sua estatura, para poder... até porque, em outro momento, inclusive, a gente já te acionou nesse sentido, Isso. né, Taguara? Então, a pessoa de referência para a gente é você nisso aí. Meus amigos, boa noite, né, primeiramente. E brigadão aí pelo convite de vocês. Na verdade, a honra é toda minha de estar aqui e da gente poder ter essa conversa sobre um tema que, a bem da verdade, já faz muito tempo que provoca problemas para vocês, né? Provoca problemas para a classe inteira. Eu lembro quando começaram a surgir essas discussões, e isso já faz coisa de, que eu me lembro, eu posso estar errado, mas que eu tenho notícia disso já faz uns 12 anos, mais ou menos, né? Casos em que os conselhos começam o conselho, no caso de vocês, começa a ameaçar os psicólogos por posições que eles externaram ou por tipos de tratamentos, né, que eles oferecem e que as pessoas buscam. A questão é, o paciente busca aquilo ali. E o psicólogo, em alguns casos, vem sendo coibido, vem sendo proibido de oferecer um tratamento àquilo que o próprio paciente buscou, né, sob uma ameaça de que aquilo não se ajusta à profissão. E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente numa discussão desse tipo e eu gosto sempre de lembrar isso, porque aqui no Brasil está muito esquecido. O Brasil, no ordenamento jurídico, né, quando nós falamos aí em sistema jurídico, existe uma ordem nas coisas. É por isso que se chama ordenamento, né? Quer dizer, uma coisa depende de outra coisa. E no fim, dentro de um ordenamento jurídico, no fim delas, vai estar o que nós chamamos de Carta Magna, né? A Constituição. Evidentemente que quando você vai além da Constituição, aí você teria também o direito natural, a dignidade própria de cada ser humano, né, criado à imagem e semelhança de Deus. E é nisso que deve se basear todo o sistema jurídico como um todo. Né? Mas se nós ficarmos unicamente aqui no direito, né, que nós chamamos de positivo, quer dizer, esse direito que é dado pelo Estado para nós, né, lá no fim, ou nós diríamos, né, no topo da hierarquia vai estar a Constituição. E a Constituição é por onde a gente tem que começar. Né? Vocês me perguntaram qual é o limite de um código de ética. Esse código de ética é realmente assim tão, né, tão nocivo, né? Ele é tão pesado assim para nós que nós temos de acatá-lo. Ele é tão cogente assim para nós que nós vamos perder o nosso registro de psicólogo se nós não o seguirmos. A questão é, a Constituição, no artigo 5º, inciso 13, ela diz o seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, se você está numa profissão, você desempenha um trabalho, esse trabalho não está provocando mal a ninguém, não é um crime, não está prejudicando as pessoas, ou, como diria aquela grande pensadora da ciência política, né? Você não está roubando, matando, nem nada do tipo. Né? Então, se você não está fazendo nada disso, então seu trabalho é livre, porque ele não é crime. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. É assim que começa a Constituição. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Por quê? Porque em determinadas profissões, a lei vai designar alguns limites, algumas características para o exercício daquela profissão. Por exemplo, eu sou advogado.
não faria sentido, não é, eu ser advogado, né, e ter digamos, uma formação em medicina, né? Eu sou médico e exerço profissão de advogado. Não faria sentido, porque, em tese, eu não sei de leis, né? Antigamente havia a figura dos rábulas, né? Que eram pessoas que não eram formadas em direito, mas que tinham um grande conhecimento jurídico. Inclusive, já houve ministro do STF que era médico, porque esse é um ponto interessante da Constituição do Brasil, de todas as constituições do Brasil. Para o STF não se exige que a pessoa tenha formação jurídica. Isso é curioso. Para o STF se exige que a pessoa tenha notório saber jurídico. Então, em tese, ela não precisa ter formação jurídica. E moral ilibada. E moral ilibada. Então, em tese, ela não precisaria ter formação jurídica. Ela precisa ter um atributo pessoal de moral ilibada e um atributo de intelectual, né, que é o notório saber jurídico. Por que isso? Porque se o STF seria o guardião da Constituição, então ele precisa entender mais do que da Constituição. Ele precisa entender de ordem jurídica. E aí vai para aquele ponto que eu estava falando, do direito natural, daquilo que é a justiça como um todo. Não adiantaria guardar a Constituição só sendo especialista em Constituição. Você tem que entender um pouco mais, tem que ir além disso. Mas isso aí são parênteses, né? Mas o que acontece? Então, a lei dá algumas qualificações para que as pessoas exerçam determinadas profissões. E para os psicólogos existe uma lei. Né? Para os psicólogos existe a Lei 4.119, que é uma lei de 1962, foi a lei que regulamentou a profissão de psicólogo no Brasil. Então percebam uma coisa. Nós já sabemos que é livre o exercício da profissão. Mas esse exercício da profissão tem que atender às qualificações que a lei exigir. A lei que regulamenta a profissão de psicólogo é a 4.119 de 1962. Então, nós temos de ir a essa lei para ver o que é que faz um psicólogo, em termos legais, no Brasil. O que é que torna alguém psicólogo. E aí nós encontramos, nesta lei, o artigo 13. E o artigo 13 da Lei 4.119, ela diz o quê? É psicólogo aquele que trabalha conforme o Código de Ética do Conselho? Não, ela não diz isso. Ela diz o seguinte, e por isso você frisou anteriormente aquilo que você explicou depois. O artigo 13 diz o seguinte, ao portador do diploma de psicólogo é conferido o direito de ensinar psicologia nos vários cursos de que trata esta lei, observadas as exigências legais específicas, e a exercer a profissão de psicólogo. Vamos dividir aqui esse artigo para a gente ver que coisa interessante. Primeiro, o sujeito que tem o direito de exercer a profissão de psicólogo é o portador do diploma de psicólogo. Você porta um diploma de psicólogo válido que atende aos requisitos legais no Brasil, então você tem o direito de exercer a profissão de psicólogo. Quais são esses requisitos legais? Estão nos outros artigos da lei. Não vale a pena a gente ler tudo aqui, mas está tudo lá. Esses outros artigos dessa mesma lei regulamentam isso. O que é que faz esse diploma ser válido? E aí os critérios também do Ministério da Educação. Né? Mas ao portador do diploma de psicólogo é conferido o quê? Duas coisas. Primeiro, o direito de ensinar psicologia nos vários cursos de que trata esta lei. Mas esse direito de ensinar psicologia tem uma limitação também, observadas as exigências legais específicas. Então, para ensinar, tem que observar as exigências da lei. Quais são as exigências da lei? Não é? Essas são as exigências educacionais. Então, isso aí são as regulamentações de educação. Para ensinar, você tem que seguir essas regulamentações de educação. E isso vai variar nas universidades, isso vai variar de acordo com o Ministério da Educação e etc. Agora, tem um segundo núcleo do artigo que diz o seguinte, a gente tira esse daqui de ensinar e vamos ficar só no segundo núcleo.
Ao portador do diploma de psicólogo é conferido o direito de exercer a profissão de psicólogo. E ponto. Termina aqui o artigo. Ele não coloca nenhuma exigência a mais. Quer dizer, o portador do diploma de psicólogo tem o direito de exercer a profissão de psicólogo. Frio. Fim de papo. Fim de papo. É isso que diz a lei. Né? Aí você vai para o parágrafo 1º. Parágrafo 1º do artigo 13. Constitui função do psicólogo a utilização de métodos e técnicas psicológicas com os seguintes objetivos. Então aqui você tem a finalidade da profissão de psicólogo. Você já sabe o que é que dá o que gera o direito. Nós chamamos o direito de fato gerador, né? Você sabe o que gera o direito de exercer a profissão de psicólogo. Então é aquilo ali que vai lhe dar essa capacidade, ter o diploma de psicólogo. Mas esta profissão tem de obedecer a algumas finalidades. E quais são as finalidades que ela busca conseguir? Primeiro, e que são ao mesmo tempo as capacidades que ela vai ter, né? Diagnóstico psicológico, orientação e seleção profissional, orientação psicopedagógica e solução de problemas de ajustamento. Pronto. Essas 4 coisas todo psicólogo pode fazer. Agora, se nós voltarmos para a Constituição, nós vamos ver que ela é estrita quando limita as profissões. Ela diz que o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão é livre, desde que atendida às qualificações da lei. E lei é uma coisa muito específica. Lei é um instrumento aprovado no Congresso Nacional, passa pelas 2 casas, tem quórum específico, tem todo o procedimento legislativo, é sancionado pelo presidente, e aí se torna lei. Então, lei é uma coisa específica. Código de ética é o quê? O código de ética é uma espécie de regulamentação interna conferida, né, por um conselho, né, conferida por uma associação. Isso não é lei. Isso não é lei. Isso é, no mínimo, no máximo, na verdade, isso é, no máximo, uma norma de boas maneiras. Né? Uma norma de boas maneiras. Então, se você quer exercer a profissão com boas maneiras aqui, né? Com essas boas maneiras que nós achamos bonitas aqui, né? Os conselheiros achamos bonitos, então a profissão, o nosso código de ética é esse. Né? É uma norma de boas maneiras. Eu tenho isso também dentro da advocacia. A advocacia tem um código de ética do advogado. Nós podemos sofrer algumas represálias se violarmos o código de ética. Né? Podemos também. Mas nós sofremos essas represálias porque isso é uma coisa interessante de nós percebermos. No Brasil, esses conselhos basicamente são unificados. Então é como se houvesse um monopólio de estabelecer o código de ética. Se você for lá para os Estados Unidos, você pode se associar a vários conselhos diferentes. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos não tem uma única OAB. Tem uma OAB em um estado, tem outra, né, que reúne outro tipo de advogados lá no sul do país, aí vai ter outra lá na Califórnia e por aí vai. Você vai ter vários conselhos. E o advogado, para advogar num canto e em outro, ele vai precisar se associar a cada um deles. Então, se você tem só um, você vai advogar em um lugar. Se você tem 2, você pode advogar ali e ali. Então, lá eles têm uma multiplicidade de órgãos reguladores, vamos dizer assim. Aqui no Brasil a gente tem um. Geralmente cada profissão tem um. Né? E por causa disso há um monopólio no estabelecimento do código de ética. E isso gera o problema de que muitas vezes esse código de ética vai sendo imposto por algumas pessoas que compõem ali, um grupo mínimo que compõe, que domina, né, os conselhos. Isso vai sendo imposto e como é um só, se torna
na prática, né, cogente para quem está exercendo a profissão. Mas se nós formos analisar a letra da lei e a letra da Constituição, essas limitações ao próprio Código de Ética existem. E o Código de Ética poderia ser questionado com base na lei, com base na Constituição. Poderia, porque ele é uma norma inferior. Ele nem é uma norma, né? Ele é uma norma, no mínimo, entre as partes ali, entre as pessoas que fazem parte daquele conselho. Mas ele não é uma lei impositiva, porque não veio do Estado. Então, isso é importante a gente perceber. A Constituição designa a lei. E a lei disse esses critérios que eu falei para vocês. Ali não está o requisito de ser filiado a conselho. Veja que coisa. Ali não está o requisito de ser filiado a conselho. Agora, é muito bom te ouvir, esclarecedor, elucidativo a todos que que já estão tendo acesso a essa live, que também vão ter acesso a essa live, porque a sensação que muitas vezes se dá é de que alguns conselheiros de alguns conselhos regionais ficam meio que brincando de ser tribunal. Tu entende um negócio desse? Brincando de ser tribunal. Quer dizer, eu sou do comitê de ética. Teve uma certa situação com uma colega que fez mestrado comigo e que à época fazia parte de um conselho regional na posição de membro do conselho do conselho e do comitê de ética. E conversa vai, conversa vem. O Rodrigo se posiciona, né? Acho que isso é um grande problema, um grande erro de Rodrigo se posicionar. Em uma dessas posições, aí eu disse, quer dizer que tu pode tá me acionando no conselho de ética, né? Se você romper com alguns desses princípios, sim, eu digo, pois tente. Até hoje não chegou notificação. Até porque eu penso o seguinte, que essas questões relacionadas à conduta ética do profissional, etc., primeiro é algo que tem que partir do cliente, do paciente, de alguém que faz uso do seu trabalho ali numa relação direta. Isso é um primeiro ponto. E segundo, que posições pessoais de profissionais, por exemplo, de psicólogo, ele está colocando uma posição pessoal, eu acho que em nada deve ser objeto de qualquer questionamento por parte de comitês de ética, conselhos afora, porque, além de psicólogo, aquela pessoa tem toda uma vida social, tem toda uma vida pessoal, íntima, etc. E que ele pode, por exemplo, colocar nas redes sociais características e particularidades dele enquanto pessoa. Porque o que acontece? Como a gente está o tempo todo aí na rede, né, e tendo contato com um e com o outro e tal, as notícias que a gente tem é que muitas vezes, olha, pasmem, a notícia que a gente tem é que tem colegas psicólogos que são acionados porque não colocam o número de CRP no perfil de Instagram. Tá entendendo? E aí, claro, agora, assim, sinceramente, sendo muito honesto, né, me foge ao conhecimento se existe alguma, vamos dizer assim, alguma normativa, né, do conselho dando a obrigatoriedade de se colocar. Mas pautado em quê? Mesmo que tenha. Mas qual é a justificativa? É pautado em quê? Que caso você não coloque, por exemplo, o seu número de CRP no perfil do Instagram, você tem que ser notificado. Né? Porque, veja, se uma coisa bem maior, que é um código de ética, ele tem todos esses limites que a lei impõe, a lei impõe, né? Determina, orienta, o que dizer de uma normativa que vai obrigar você a colocar um número de CRP? Mas, claro, isso eu estou dando um exemplo de inúmeros outros exemplos que colegas chegam dizendo, porque eu coloquei uma foto no Instagram, sei lá, na fila da comunhão. Ou eu coloquei uma imagem
que remetia. Então, assim, e é uma coisa, infelizmente, muito. É um discurso muito anticristão, porque você pode fazer um monte de manifestações, por exemplo, de outras religiões, de outras, e o negócio não bate. Mas se disser assim, é cristão, pronto, aí pode esperar que a rebordosa vem. Eu estou citando esses exemplos aqui porque são os mais recorrentes, é o que a gente escuta muito de colegas. Certamente Tiago também tem outros exemplos que chegam até ele. Mas veja, acaba sendo um recurso e um instrumento meio que intimidatório. E uma das coisas que a gente procurou deixar claro no nosso curso foi o seguinte: o código é de ética, mas, Taiguara, em nenhum momento, você vê de forma explícita e sistematicamente posta elementos realmente do âmbito da ética. Sabe o que é que a gente vê, por exemplo, como um documento central do Código de Ética do Psicólogo? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ponto. Que serve ao interesse específico de uma organização, que é a Organização das Nações Unidas, e que ela tem muito mais força e tem uma posição muito mais contundente no Código de Ética do que a própria ética. Não se discute o conceito de bem, de verdade, ou de virtude, que são conceitos fundamentais dentro de qualquer, minimamente, de qualquer reflexão ética. A gente não vê isso no Código. Agora a gente vê um monte de artigos e parágrafos e linhas e incisos, etc., que trazem um monte de conteúdos, muitos deles que atendem a interesses de perspectivas teóricas e metodológicas muito fortemente ligadas a ideologias materialistas. A ideologia, porque o materialismo é uma ideologia, embora esteja posta numa corrente teórica, mas é uma ideologia. O materialismo é uma ideologia. Então, você vê, por exemplo, o materialismo científico. A ciência tem no seu fundamento uma ideologia materialista, uma perspectiva de mundo, uma cosmovisão materialista. E aí você tem que seguir. Que história é essa? Como é isso? Que imposição insana é essa? Isso. O Rodrigo tocou num ponto assim, tá, agora, para você ter uma ideia, né, a nossa amiga Araceli foi notificada pelo conselho porque a Araceli resolveu fazer uma novena no Instagram dela, tá? Com os seguidores dela. Ou seja, está proibido o psicólogo ter fé. Não pode. Não pode. Psicólogo não pode ter fé, não pode ter religião. Eles são maiores que Deus. Essa é a questão. Eles são maiores que Deus. E eu li, ela me mandou essa notificação por e-mail, eu li a notificação, e um dos requisitos apontados nessa notificação é também por não deixar explícito ali o número de registro dela no Conselho Regional do qual ela faz parte. E esse enquadramento eles fizeram usando o Código de Ética. Daí, de novo, uma tentativa de tornar o Código de Ética uma pauta legalista, né? Tá entendendo? E isso, cara, isso, assim, me deixa perplexo, né? Por vários motivos, não só no caso a Araceli, mas muitos dos meus alunos também já sofreram um certo tipo de represália por conta do conselho, nesse sentido. Então, eu acho que é muito difícil um universitário que está fazendo psicologia conseguir compreender que o Código de Ética ele não é uma constituição. O Código de Ética ele não tem um valor jurídico, assim, não tem nenhum. Acima da lei. Não tem. Acima da lei, não tem. Então, não existe uma prerrogativa jurídica para, a partir do Código de Ética, que é um regimento interno de um conselho, só pelo Código de Ética, conseguir indeferir um psicólogo ou qualquer tentativa de
de tornar, sei lá, inventar uma jurisprudência, sei lá, da cabeça deles, não sei, para prejudicar um profissional da área. Porque ele professa essa e essa fé, porque ele crê nisso e nisso e nisso e naquilo. E veja bem, né, o consultório ou a vida particular de uma pessoa não quer dizer necessariamente que o que acontece dentro de um consultório tem a ver com a vida particular. Uma coisa é um paciente do Rodrigo fazer uma denúncia porque o Rodrigo disse isso, isso e aquilo, ou manipulou aqui, no caso, os resultados de um teste psicológico, de um laudo, de um documento de valor nesse sentido. Isso, um paciente fazer isso. Outra coisa é você estar exposto na sua vida particular e assim, você ter que seguir um código de ética até mesmo na sua conduta pessoal particular. Então isso assim, é uma coisa incabível, é uma coisa que não faz sentido algum. Tiago, o código de ética, é preciso entender o que é um código de ética. Um código de ética é uma forma de exercer a profissão sem prejudicar as pessoas ou incidir naquilo que é proibido pela lei. Pronto. É isso que tem de ser um código de ética, né? Então, você citou um exemplo maravilhoso aí. A pessoa que está fraudando um laudo. Então, chega lá alguém para o psicólogo, ele tem que dar um laudo psicotécnico para a pessoa adquirir uma arma. Tem que ter, né? E aí tem lá o psicólogo, né, que todo mundo sabe que é aquele dali, ó, vai lá, paga tanto e ele vai te dar o laudo, ele não vai nem fazer nada. Não vai nem fazer teste psicotécnico com você, não vai fazer nada, é só pagar e ele te dá. É rápido, né? Isso aí está violando o código de ética. Por quê? Porque ele está faltando com o princípio da veracidade, ele está faltando com a verdade em relação à sua própria profissão. Não é isso que a legislação, não é isso que a sociedade espera dele. Seria a mesma coisa que eu, advogado, entrar com uma ação em que o cliente recebe lá um direito e eu cobro dele 80% do direito que ele recebeu. Ou seja, basicamente eu estou cobrando do cliente muito mais, né, do que a metade do crédito ali que ele recebeu. O cliente está ficando com 20% e eu com todo o restante. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu estou enriquecendo as custas do cliente. Então, isso é uma violação ética. Porque isso aqui está me levando a prejudicar uma pessoa e descumprir a lei. Para isso deveria servir um código de ética. É para estabelecer essas balizas que levam alguém a prejudicar o outro, a descumprir a legislação. É para isso que deve. Agora, não se pode utilizar código de ética como código de pensamento. Não se pode utilizar o código de ética como código de pensamento. Ética vem de ethos. Significa hábito. Então, é uma ação. A ética, ela se expressa na boa ação. Não é de pensamento, nem é de religião. Isso não é uma padronização do pensamento. E é interessante nós notarmos o seguinte. Por que a psicologia ela não pode estar sujeita a esse tipo de patrulhamento ideológico? Porque a psicologia ela surge como uma ciência que busca justamente questionar a natureza da alma. Né? Ela busca a verdade sobre a alma humana. Eu sei que para muitos psicólogos esse conceito de alma já pode estar ultrapassado, né? Às vezes deve fazer parte só do nome da ciência, né? Psique. Eu sei que para muitos já deve estar ultrapassado. Mas se nós formos na mesma lei que regulamenta a psicologia,
a profissão de psicólogo, nós vamos ver que o primeiro artigo diz o seguinte: a formação em psicologia far-se-á nas faculdades de filosofia, em cursos de bacharelado, licenciado e psicólogo. Ou seja, a própria lei que regulamenta, ela coloca a psicologia ali como filha da filosofia, né? Filha da filosofia. E aí nós vamos voltemos lá para o livrinho, voltemos para a Constituição. O que é que a Constituição vai dizer no artigo 5º, inciso 6º? É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Ninguém será privado, olha só, a situação da Araceli. Inciso 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal imposta a todos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. A Araceli estava invocando, né, a sua convicção religiosa para deixar de cumprir alguma obrigação legal imposta a todos. Ela estava aqui fazendo novena para, sei lá, deixar de pagar tributo. Era isso que ela estava fazendo? Ela estava fazendo novena aqui para pedir o direito de invadir a propriedade dos outros, de entrar no apartamento da outra pessoa e dar um chute na porta, né? Então não é isso. Não era isso que estava sendo feito. Se não é isso que estava sendo feito, se a pessoa não está invocando posição religiosa, convicção filosófica para descumprir uma obrigação legal a todos imposta, então vale aqui o inciso 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica. Agora, se ninguém pode ser privado de direito por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica, e a psicologia, segundo a própria lei que regulamenta vocês, é filha da filosofia, então o psicólogo também não pode, é evidente, também não pode ser privado de nenhum direito por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica, e mais ainda, ele não pode ser privado de exercer isso dentro da sua profissão. Porque se a psicologia advém da filosofia, faz parte do psicólogo questionar e buscar a verdade sobre as coisas. O psicólogo deve buscar isso. Ele não está sujeito a um código de pensamento pré-determinado por alguns conselhos. Ele não pode estar sujeito a isso. Não pode. Agora, se isso acontece, qual é o dever do psicólogo nesse caso? O que é que deve o psicólogo fazer? Ele deve questionar esse tipo de atitude no judiciário. Ele deve. Porque existe aqui, no mesmo artigo 5º da Constituição, um outro inciso, né, que é o inciso 35, que diz o seguinte: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ou seja, todos vocês que estão sendo afetados num direito que não só é reconhecido pela Constituição, mas pela própria lei regulamentadora da profissão, todos os que estão sendo afetados por isso têm de recorrer ao Judiciário com base na Constituição e na lei contra atitudes de normatividade inferior. Porque é isso que são. Normatividade inferior. Isso deve ser questionado. Aí eu sei que nós temos um judiciário ativista, eu sei que nós temos, né, muitas concepções, né, que conflitam com isso dentro do judiciário. Eu sei. Nós estamos cansados de saber. Mas, primeiro, nós não sabemos como determinado juiz que receber o processo vai se posicionar. Pode ser que ele posicione-se mal para você, mas pode ser que ele também seja uma pessoa que olhe para isso aqui e diga: isso é absurdo. Por que é absurdo? Porque viola a hierarquia das normas. Só por isso aí já dá para ver que é ilegal. Não precisa nem o cara entrar no mérito do que é que está sendo discutido. Viola a hierarquia das normas. Se a lei diz uma coisa e a Constituição diz que quem tem que dizer é a lei, então você não pode privar a pessoa do exercício do direito
por causa de uma convicção filosófica que o conselho que estabeleceu o Código de Ética não gosta. Porque a Constituição não diz isso. A lei também não diz isso. Pronto. Tá agora um monstro do direito, né, Tiago? o Taiguara, foi muito importante essa coisa que você colocou aqui. De modo princípio, a psicologia tem como condição fundamental a prática das reflexões, do questionamento, da busca honesta, sincera da verdade, principalmente favorecendo que o próprio sujeito se aproprie da verdade de suas vocações e de sua intimidade. E para isso ele vai ter que ter liberdade para poder exercer, ter esse exercício terapêutico importante. Mas, agora, eu sempre penso o seguinte, não tinha como ser diferente que houvesse esse tipo de patrulhamento ideológico, esse tipo de tentativa de controle do pensamento num curso de psicologia. Porque, veja, olha o território, o lugar onde se tem essa guerra psíquica, essa guerra de ideias. É no curso de psicologia, pô. Se eu controlo as mentes e controlo os corações e controlo a concepção de mundo, a cosmovisão, etc., no âmbito mais profundo, no âmbito íntimo, no âmbito da psicologia, eu interfiro em tudo. Eu tava tratando disso essa semana, quando no curso lá na Brasil Paralelo, sobre psicologia social e práticas e linguagem, né, práticas discursivas. E quando a gente vai observar, tanto nos documentos da psicologia, do ensino da psicologia, como nos documentos como o próprio Código de Ética, e também em algumas associações de psicologia, em especial a ABRAPS, que é a Associação Brasileira de Psicologia Social, há uma intenção deliberada de que a formação do psicólogo atenda a uma determinada orientação ideológica e de visão de mundo, no qual as pessoas têm que se comportar de uma determinada forma. E vejam, no artigo 1º do Código de Ética, ali quando vai tratar sobre os deveres, quais os deveres do psicólogo, dentre eles tem o dever de cumprir o código, né? De se submeter ao código na sua integralidade, tudo. Quer dizer, o que o código disser, você tem que seguir. Rapaz, de uma postura principiológica, antiética muito grande. Porque, veja, onde é que está a liberdade das pessoas? No sentido de agir de modo benéfico. Então, é o código que vai dizer o que é bem e mal? Será que um documento codificado tem o poder de definir o bem? E, claro, e nem no próprio código há uma definição, porque se a gente vai aqui em Ética Nicômaco, Aristóteles, o grande Aristóteles, nos deixou uma definição de bem. Tomás de Aquino também, Agostinho também, todos os filósofos deixaram uma definição de bem e que converge, embora algumas variações na formatação da ideia, mas todas convergem. Qual é o bem? É a disposição íntima do homem em se lançar para o eterno, o transcendente, o contemplativo. É a perspectiva teleológica da ética, que é a finalidade do bem. Então, e isso falta no código. Isso falta. Não foi isso, Tiago, que a gente estava, inclusive, discutindo isso no próprio curso? Eu queria aprofundar um pouco aqui a discussão no seguinte sentido, né? A ética, ela não é redutível a um código. Esse é o primeiro ponto, né? Uma ética redutível a qualquer código que seja, ela sofre um amputamento. Seria uma espécie de ética positivista,
e não se enquadra, né? Então, quer dizer, a ética, antes de tudo, né, vale ressaltar aqui, eu disse isso na última live que eu e Rodrigo fizemos com o Jota, com o Dr. Ítalo, que a ética, ela é, antes de tudo, uma implicação pessoal da vida de um ser humano, de uma pessoa. Ela não é redutível a uma classe profissional apenas. Mas ela deve ser, antes de tudo, uma implicação pessoal. Ou seja, sem uma implicação pessoal na ética, naquilo que é a ética, nenhum código de ética tem poder de ação sobre o indivíduo. Antes de um psicólogo obedecer um código de ética, ele tem que estar implicado pessoalmente com uma postura ética, pessoal. É pessoal. Não se trata de exercer aqui uma postura ética e ir em direção ao bem e à verdade só no que tange a profissão, mas, sobretudo, a tua vida particular, individual, concreta, em todos os ambientes, não só dentro de um consultório, dentro de uma instituição, mas em todas as tuas relações. Porque senão o sujeito começa a ser amputado. A personalidade do sujeito começa a sofrer uma fragmentação. Ou seja, eu só sou ético aqui na minha profissão de acordo com o código de ética, mas fechei a porta do consultório ou do meu escritório de advocacia, pronto, eu esqueço tudo aquilo e faço o que me der na telha. Então, não se aplica. Tá? Então, talvez esse ponto aqui deveria ser tratado nas faculdades de psicologia. E veja, na maioria das grades curriculares dos cursos universitários de psicologia, não existe ali uma disciplina, filosoficamente, chamada ética. Não é tratado isso na maioria das universidades, ou seja, não existe uma reflexão filosófica a respeito da ética. E isso daqui causa uma debilidade, por quê? Veja, Aristóteles não escreveu nada de psicologia. O pessoal acha que a obra de psicologia aristotélica é o De Anima. Não, a obra que tange a psicologia, que abraça a psicologia enquanto nós conhecemos ela hoje, é o quê? É a ética. Aristóteles escreveu uma obra que abraça toda a psicologia porque diz respeito do comportamento humano. Agora, um psicólogo sem um conhecimento da ética, filosoficamente falando, ele não consegue fazer muita coisa. E isso causa uma debilidade intelectual tal que o código começa a se sobrepor a tudo e começa a ter um valor legal para essa pessoa. Né? E o psicólogo, claro, com medo, sem um conhecimento jurídico, sem um conhecimento filosófico aqui de retaguarda, vai acabar sendo privado de direitos, né, por ignorância, uma ignorância culposa talvez, mas é o que acontece na maioria dos casos. Então, o nosso recado, a mensagem, no fundo, ela é muito simples. Olha, se você não tem uma implicação pessoal com o conhecimento, com o teu objeto de estudo, com a ética, com aquilo que fundamenta a psicologia, que no caso é o quê? A própria filosofia, pouco se fará dentro de um consultório ou em alguma instituição que você esteja trabalhando. Né? Então, o pilar fundamental da psicologia é a filosofia. E se a gente entende o código de ética como algo assim que tem um valor legalista, veja, se é vetado ao psicólogo a discussão filosófica, religiosa, ou acerca de qualquer outro objeto, acabou a psicologia aqui. Exato. No fundo, a psicologia ela é uma aplicação do quê? Da própria filosofia. Isso. Agora, sem contar filosofia clínica, né? Sem contar que isso aí levaria, se você imprime no código de ética, né, transforma o código de ética num código de pensamento, você veda
o desenvolvimento, né, das escolas de psicologia, dos modos de encarar a psicologia, porque você teria de colocar no código de ética um determinado conjunto, um ideário, né, que é compartilhado por aqueles que estabeleceram o código de ética, mas que pode não abarcar todas as formas de encarar e de praticar a psicologia. Por exemplo, o código de ética que impõe conceitos, né, posturas anticientíficas, né, porque posturas que negam a condição biológica, né, do ser humano, a meu ver, são anticientíficas, né? A meu ver, são anticientíficas. Mas um código de ética que estabelecesse isso como norma de pensamento para o psicólogo permitiria a aplicação, né, de uma psicologia ou do estudo da psicologia praticada à luz do tomismo? Não permitiria. Porque o tomismo parte da realidade das coisas, como elas são. E o tomismo não vai negar a condição biológica do ser humano. Permitiria a aplicação da teologia do corpo, de João Paulo II, que é amplamente filosófica? Não permitiria. Permitiria a aplicação da ética aristotélica, como você falou? Não permitiria. Então, veja, você está amputando aqui 3 grandes corpos de pensamento numa ciência que tem o propósito de questionar isso, de aplicar isso e de expandir o conhecimento nessas áreas à luz da psicologia. Está aqui no parágrafo 2º do artigo 13 da mesma lei. É da competência do psicólogo a colaboração em assuntos psicológicos ligados a outras ciências. Agora, como é que o psicólogo vai colaborar em assuntos psicológicos para outras ciências se o código de ética está colocando ele dentro de uma caixa? Só pode falar aquilo ali. Exato. E assim, olha, veja, isso, querendo ou não, né, as pessoas entendam ou não, mas é você restringir o progresso científico. Ou seja, se a discussão ela está enjaulada aqui, se você não pode falar, se você está proibido, ou seja, você só pode falar de acordo com uma determinada linha de pensamento, ora, acabou a ciência aqui. O que é a ciência? A ciência não é o exercício da dialética em busca da verdade, né? Agora, se eu fecho a discussão, como é a tentativa, né, de alguns grupos militantes dentro dos conselhos, se eu restringo a discussão, o exemplo que eu dei na live passada. Ora, como é que um juiz estabelece uma decisão judicial? Ele precisa ouvir as partes envolvidas no processo. Se só uma parte pode falar, ora, não existe julgamento. Está compreendendo? A ciência é a mesma coisa. Ora, se só um grupo, se só uma linha de pensamento tem direito à fala, a ciência acabou aqui. Não existe mais discussão, não existe mais filosofia. Ou seja, o que existe é uma arbitrariedade, né? uma ditadura do pensamento. Você só pode pensar de acordo com determinadas linhas, né? E isso é um caos. Além disso, causar um problema, né, de impacto social, um impacto mais amplo, isso causa um problema psíquico. Está compreendendo? Exatamente. Porque, veja, a discussão ela é ainda mais profunda, eu acredito, tá, agora, porque o Rodrigo também, né? O Rodrigo pensa assim, parecido e vai concordar. Olha, se eu não posso mais dialogar, se eu não posso ter mais esse exercício da dialética, se eu não estou mais aberto às múltiplas possibilidades e à verdade, é claro que isso vai provocar um tipo de sofrimento psicológico. Porque eu estou fechado à realidade. Agora, você imagina isso numa escala mais ampla, por exemplo, como aqui, da discussão científica.
É uma esquizofrenia, vai se gerar uma esquizofrenia coletiva. Tá compreendendo? Ou seja, é um fechamento. Você cria a obrigação da pessoa ter uma vida dupla. Exatamente. O Tiago Itaguara, assim, ao fim e ao cabo, essa nossa preocupação, mais do que uma preocupação, essa nossa ocupação em estar discutindo, em estar refletindo sobre esse tema, a relação entre ética e psicologia, tomando o código de ética como, vamos dizer assim, o ponto de partida para essas reflexões, ela acontece sobremaneira em função de uma militância que só quer lacrar, que quer estar o tempo todo num ativismo político-ideológico de policiamento do pensamento, de cercear a liberdade, de uma perspectiva totalitária na condução da própria profissão. Então, ou é desse jeito, ou é proibido, é aquela coisa, ou brinca do meu jeito, ou tá fora da brincadeira. Entendeu? É uma coisa muito séria. E o que está acontecendo é que, essa foi a maior motivação minha e de Tiago. É claro que muitos podem estar discutindo, já lançaram livros, etc., sobre ética e psicologia, mas, embora eu tenha visto pouquíssimo deles, né? Eu tenho um só que eu tenho, inclusive, aqui, ética e psicanálise, aí a gente vê a ética na psicanálise, um tomo, salvo engano, o seminário número 7 de Lacan, tal, mas são poucos os trabalhos nesse sentido, e quando vai se discutir a esse respeito, se discute numa perspectiva muito enviesada de aspectos ideológicos. Então, o que a gente está preocupado, está ocupado aqui, nesse momento, é em, de fato, resgatar. Por isso que o nome do nosso evento é um resgate. A gente está querendo resgatar, de verdade, a ética para o código de ética. Porque é como se a ética tivesse sido excluída do código de ética, ficasse somente um documento central, que é a Declaração dos Direitos Humanos, e todos os outros artigos que se sucedem, né, que estão presentes no Código, só atendem a normativas que estão em muito enviesadas e perpassadas por essas perspectivas ideológicas que estão cada vez mais fortes. Muitas vezes até extrapolando o que o próprio Código diz, usando algumas brechas para introduzir ainda mais essa ideologia e fazendo com que todo o aparato ideológico faça pressão sobre aqueles profissionais que não têm a mesma mentalidade, que não têm a mesma cosmovisão, que não têm a mesma perspectiva de vida. Então, se não for da forma como essa militância, essa claque quer, você não pode exercer a psicologia, que é isso. Isso é um absurdo. Isso chegou ao ponto de estar mobilizando alguns profissionais para fazer frente mesmo e fazer isso que agora está acabando que colocou há pouco na live, é o seguinte, ó, dependendo de como essa situação for e a frequência, é acionar a justiça. Não tem outro, não tem outro, isso. Caminho. Não tem outro caminho. Agora, vai além, só uma coisa aqui para ressaltar, porque, assim, para tu ter noção da coisa. Existem estudos já, existe uma estatística a respeito do adoecimento de alunos, tá, de cursos de psicologia. Porque, veja, como nós estamos tratando aqui da mente humana, dos distúrbios, etc., esse é o nosso objeto de estudo, o comportamento humano, a alma humana, dependendo de como isso é conduzido, isso daqui pode causar um grande mal, porque o assunto é grave. A psicologia, para quem estudou um pouquinho de história, vai compreender que ela está na base de todas as viradas históricas, de todas as marcas históricas, revoluções, tomadas de poder, etc. Nada disso acontece sem um conhecimento da alma humana que permeia ali as decisões de determinados grupos.
Agora veja, a psicologia hoje, ela está em destaque, assim, eu consigo enxergar isso em destaque, porque trata-se da pessoa humana, da alma humana. Então, um psicólogo que não domine o assunto, não domine aquilo que é a alma humana, o ordenamento pessoal, né? O fim último do homem, o fim último para qual o homem existe, foi criado, né? Ele vai servir como meio de manobra política e ideológica. Ou seja, a grande definição lá do idiota útil, né? Vai ser um idiota útil. Ele não sabe a quem serve, mas está, né, fazendo frente a essas coisas. E promotora de adoecimento psíquico, né? Isso. E promotora de adoecimento psíquico. Fora, né, fora o adoecimento psicológico, né, o sofrimento. Então, não foi uma nem duas pessoas aqui, estudantes de psicologia que já me procuraram, ou seja, até perdi a conta, com problemas mesmo de ordem pessoal, afetiva, intelectual, moral, etc., com dramas assim. Olha, Thiago, entrei na faculdade e aqui minha vida só piorou, entendeu? Então, assim, olha, como que nós estamos estudando aqui a saúde mental e o nível de saúde mental, estatisticamente, dos alunos estão cada vez pior. As pessoas estão ficando cada vez mais doentes, mais deprimidas, os psicólogos, os profissionais, os estudantes. Como assim? Então, tem alguma coisa errada. Esse é o ponto. Agora, se os profissionais, se os próprios alunos não conseguem ter essa instalação na realidade, ora, se o que você aprende na faculdade não é orientador nem para você, para uma conduta pessoal, quem dirá para um terceiro? Um cego não guia outro. Isso, eu acho que isso tem que ficar bem claro para os alunos de psicologia, que, olha, um cego não guia outro. Então, se esse curso não está fazendo bem nem para você, algo errado está acontecendo. Aí vai ter que procurar algumas vias. Qual? O estudo, né, particular, né, bons professores que estão fora do órbis acadêmico, né, referência. Porque senão, meu filho, primeiro a tua saúde que está em jogo. Né? Então, se isso não acontece, esse é um grande problema, assim, não só na faculdade de psicologia, mas nas demais áreas. Por exemplo, no direito a gente vê muito isso. Por exemplo, o cara entra lá 3 meses, né, de faculdade, chega no churrasco lá de domingo na casa da avó, o cara quer moralizar o churrasco, entendeu? É um desequilíbrio mesmo, assim, é uma falta de maturidade, no fundo. Concorda até agora? Total. Não só a falta de maturidade, mas há essa questão de policiar, né, de fazer a pessoa tornar-se parte de um clube. Isso. E para ela tornar-se parte de um clube, ela precisa, né, ajustar-se ao padrão. Só que este padrão é desajustado, este padrão é desordenado. Quando você coloca as pessoas, né, coloca na cabeça das pessoas a ideia de que ela tem de negar a realidade, ela tem de refazer a realidade, ela não pode acreditar naquilo que os olhos dela veem, mas em outra coisa que é mandado a ela que acredite. Ora, todas essas são atitudes, né, desajustadas, são atitudes até de distúrbios mesmo. Não é? Porque se você tem que criar uma realidade paralela, você é o quê? Você está criando em si próprio uma esquizofrenia, digamos. Então, esse tipo de pesadelo que acomete, né, estudantes universitários, isso, na verdade, se nós formos, né, observar como é que isso se dá no mundo inteiro, nós vemos que é algo bastante programado até, né? Porque as faculdades elas perdem a sua característica de formação de seres humanos aptos a exercer o seu papel no mundo, papel social, né? Para você chegar a exercer um papel social, você tem de ter a maturidade de conhecer os seus próprios deveres. Só que como a sociedade inteira já perdeu isso, e as faculdades também perderam isso aí, né? Você acaba transformando essas faculdades em fábricas
de robôs. Isso. Robôs pré-programados. Eu experimento isso no direito, vocês veem isso na psicologia, e agora o pessoal, né, já faz um tempo está começando a ver na medicina, especialmente agora que a medicina se tornou, né, o novo direito, está inchando, todo mundo vai lá tentar fazer medicina porque acha que vai ter trabalho fácil. A mesma coisa que aconteceu com o direito 10 anos atrás. Na minha época, né, quando eu entrei para fazer direito, era o que se escutava. Você vai sair da faculdade, vai sair empregado, porque vai ter um concurso em qualquer lugar para você fazer. E todo mundo foi fazer direito por causa daquilo. Resultado, em curto período de tempo, o Estado brasileiro não teve mais condição de fazer tanto concurso quanto estava fazendo antes. Né? Isso ali adivinha de uma concepção do governo Lula de que tinha que inchar o Estado. E aí o Estado faliu. Nós vimos o que aconteceu em 2014, né, a crise econômica que o Brasil entrou, e todo aquele inchaço da máquina pública que causou tantos problemas. Aí o pessoal começou a ver que, opa, direito não é bem desse jeito. E hoje você tem uma massa de bacharéis desempregados, que é um dos grandes problemas que eu lido nos meus cursos, por exemplo. Um monte de bacharéis, né, que não sabem o que fazer, porque eles não foram preparados para o mundo real. Eles não foram preparados para advogar, eles não foram preparados para mais nada. Eles entraram lá com a promessa de que se eles saíssem, eles iam marcar umas questõezinhas e iam, né, exercer sua profissão. Agora, se você vai para a psicologia, o que é que você encontra? Pessoas que estão sendo formadas para tratar desajustes psicológicos. Mas elas não podem questionar esses desajustes. Isso é curioso, porque hoje em dia, né, se eu venho aqui na lei de regulamentação da profissão do psicólogo, uma das funções do psicólogo é a solução de problemas de ajustamento. Mas o psicólogo hoje não pode mais falar que determinado comportamento é desajustado. Porque se ele falar, ele está desrespeitando o modo de ser daquela pessoa. Ele está desrespeitando a subjetividade, né, do ser de alguém. Então, do que serve mais? A ciência se esvazia, porque se ela não pode questionar o que é o certo e o que é errado no comportamento humano, né, para orientar o homem ao seu fim, então ela não serve mais para nada. E é exatamente isso que provoca, as pessoas, os estudantes, entrarem numa crise de personalidade. Como eu vejo vários estudantes de direito também, eu me deparo com esse problema, porque o pessoal está lá estudando, né, na faculdade, o tempo inteiro. Segurança jurídica, direito a contraditório, ampla defesa, lá. Aí quando vai para o mundo real, não tem nada disso. Eles olham para a situação do Brasil, não tem nada disso, não tem absolutamente nada disso. Né? Tem juiz vítima acusando, condenando, ao mesmo tempo. Então a pessoa olha para aquilo ali, a pessoa olha para essa situação. Ah, não, na faculdade é a liberdade de expressão, as liberdades cívicas, a liberdade de consciência. Agora vai para o mundo, não tem nada disso. Agora, não tem nada disso. Tu tem que ser um pouco psicólogo aí, enquanto professor, né, do teu curso aí, né? Tu tem que ser um pouco psicólogo até, né? É demais, é demais. É demais. Você não tem ideia, Tiago, você não tem ideia da quantidade de pessoas que chega exatamente observando o tipo de desajuste, aí eu vou usar o termo de novo, o tipo de desajuste em que a sociedade se encontra, insegurança jurídica, desordem social, não é? O crime é favorecido muito mais do que aqueles que andam, né, na legalidade, que caminham conforme a criação de obrigações estapafúrdias, decreto de governador que vale mais do que a Constituição. Ah, decreto do governador mandou fechar a igreja. Bom, mas tem a Constituição aqui, meu filho, diz a liberdade, não quero saber, mandou fechar a igreja, fechou e pronto. E isso aí está correto, isso aí está maravilhoso, é lindo, é belo. Por quê? Porque nós temos que salvar vidas. Então, se utiliza hoje em dia, o mundo jurídico vive de palavras, não vive mais de realidade, é palavras. Então, o que for dito, fake news virou crime. Não tem nenhuma definição legal de fake news. Não existe, eu entendo uma coisa, não existe uma definição legal de fake news. Não existe. Não existe. Se você for procurar no ordenamento jurídico brasileiro inteiro, não existe um negócio chamado fake news, uma definição legal. Você não sabe o que é isso.
Mas isso se tornou razão para promover inquérito, promover pedido de impeachment, né? Para promover uma série de coisas. Sigilo, Quebra de sigilo, tudo. tudo. CPI, tudo. CPI, Né? tudo. Tudo. Então, você veja, se vive de palavras e não mais de realidade. Então é claro que você cria nas pessoas que entram nesse negócio aí uma vida dupla. A pessoa tá estudando uma coisa, tá lendo uma coisa, o mundo é assim, a coisa é assim. Depois é tudo o contrário. E olhe lá se ela estudar isso, porque lá ela vai ver outras coisas piores ainda. Eu estou falando aqui do aluno que vai pegar um livro e ler. Mas nem isso às vezes acontece. Às vezes vê uma coisa pior ainda do que isso. É produzindo um militante lá dentro. Então é claro que vai gerar um desajuste. É claro que a pessoa vai viver uma vida dupla. Né? Eu não Exato. posso ter uma fé, eu não posso ter uma convicção filosófica. É preciso ter muita força de personalidade para resistir a uma coisa dessa. Preciso ter muita força. Pois é, aí assim, tanto que você está colocando como o que Tiago levantou aí a bola nesse sentido, né? De que, olha só, e aí vai para os estudantes de psicologia, né? Que, obviamente, Taiguara colocou que isso também é uma realidade nos cursos de direito, e eu posso também atestar isso porque eu estou na faculdade de direito como professor de psicologia jurídica e vejo isso, sim. E assim, e é uma situação muito muito triste, chega a ser triste mesmo, de bater a tristeza, de você ver que, assim, adolescentes, porque entram na faculdade hoje indivíduos ali com 16, 17, 18 anos de idade, eles não conhecem nada da vida ainda, não sabe quanto é a conta de luz em casa. E eles muitos já vêm deformados do ensino fundamental e médio. Né? Já chegam com essa deficiência e com essa deformação intelectual. Né? E quando chegam na faculdade, passam por esse processo desordenador do ponto de vista intelectual, que foi o que Tiago colocou, sobretudo no curso de psicologia, porque mexe com questões muito delicadas, muito profundas da organização íntima do sujeito. Não por acaso a gente vê, porque foge muito da live, mas vocês já pararam para imaginar? Tiago, sim, porque já viveu também. Mas, Taiguara, tu já parou para imaginar, Taiguara, o que é uma calorada de psicologia? Se for com a de direito... Tu já parou para imaginar o que é um congresso de psicologia? Tu já parou para imaginar? Agora, assim, a gente ri, mas imagina o sofrimento de muitos adolescentes e jovens ali, perdidos, perturbados, angustiados, sem saber lidar com... Você vê muitos professores, não são pouco não, muitos, são os primeiros a fomentar situações como essa. Quer dizer, a salvação dessas pessoas, desses adolescentes, desses jovens, se dá com o mínimo daquilo que eles receberam de formação da sua personalidade moral com seus pais e com sua família, para poder sobreviver, muitas vezes, ao assédio de professores desorganizados psicologicamente e que transmitem essa desorganização em meio a todo o arcabouço ideológico, um aparato ideológico travestido de teoria, travestido de metodologia, travestido de academicismo. E aí esses jovens vão e aí se formam e vão cuidar do seu filho, cuidar da sua filha, cuidar de um pai de família, de uma mãe de família, de uma pessoa com uma dor, com uma chaga profunda. Como é que vai ser essa condução terapêutica? É aquilo que o Tiago acabou de colocar. Onde um cego guiará outro? Olha, para mim fica muito claro o seguinte, depois que eu comecei a entender algumas coisas, né? Claro, depois de uns bons tapas na cara que eu recebi de um velho chamado Olavo de Carvalho, acho que todos nós aqui, entendeu? Todos nós aqui. Uns bons tapas na cara, é o seguinte, meu filho, se você não conhece a história do Ocidente, tu não tem condições de ser um psicólogo. Por quê? Por que não? Porque você não sabe qual que é o cerne da questão. Você não sabe o que está por trás do comportamento humano.
né? Então, veja, a gente está aqui na civilização ocidental, porra. Não é isso? Agora, como é que você não consegue compreender a formação da cosmovisão das pessoas que estão dentro dessa civilização? Como é que você não tem um alcance intelectual daquilo que é o cerne? Né? Tu lê o Mal-Estar da Civilização e acha que o Dr. Freud tem razão em escrever uma porcaria daquela, né? Uma visão completamente espalhafatosa, uma coisa... É um espantalho que ele fez do que é a civilização ocidental, do que é a igreja, do que é o direito natural. Agora, se você entende, né, assim, olha, uma civilização, né, com com 2.000 anos de história, né, com 2.000 anos de história, tá compreendendo? E você acha que 5 páginas de um texto de um camarada que chegou ontem, né, é capaz de resumir e de determinar a discussão daquilo que são as coisas? Olha, cara, sinceramente, não tem condição de você estar exercendo o ofício de psicólogo. Por quê? Porque você está paralisado num aspecto ideológico. É uma ideologia. O que é ideologia? O que o Eric Voegelin definiu como ideologia? Uma segunda realidade, uma espécie de segunda realidade criada, uma deformação daquilo que é o realismo, daquilo que é a realidade. Agora, se a gente não abrir o olho para a realidade, isso daqui tem que ser o carro-chefe, o carro orientador da nossa formação, em qualquer disciplina que seja no âmbito jurídico, na psicologia, na pedagogia, na história, geografia, o que for. Agora, se as tuas paixões falam mais alto, se as tuas paixões, no caso aqui, o carro-chefe da tua formação, você vai se perder. Tá compreendendo? Você vai se perder e lá na frente isso vai te causar um grande prejuízo. Ou você vai se tornar, né, no estrito termo da palavra, uma pessoa maldosa, né? Uma maldade deliberada. No caso, um réprobo. Né? Vai se tornar um réprobo, meu filho. É a deliberação no mal. É o desejo do mal, pelo mal. Que é uma coisa que, é assim, praticamente, olha, um milagre para reverter essa condição da tua alma lá na frente. Tá compreendendo? É praticamente assim, uma ação muito forte da graça para conseguir te tirar desse abismo que você entrou. E se conseguir sair. Né? Porque as pessoas precisam entender o seguinte, olha, existe um certo tipo de maldade burra? Existe. Né? Burrice e maldade não são termos antagônicos aqui. Existe essa maldade burra, passional. Mas existe uma coisa chamada malícia. Existe uma coisa chamada malícia. Então, veja, sem um comprometimento pessoal com a ética, tu vai incidir no mesmo erro, no mesmo pecado que é o pecado dos demônios. Ou seja, da mesma forma que não existe perdão para os demônios depois da queda, não vai existir perdão para você. Por quê? Por que não vai existir uma espécie de redenção para você? Porque você quis. Ou seja, as tuas faculdades superiores, a tua inteligência, a tua vontade, ela se dobrou ao mal. Você quer o mal. Você deliberou no mal. Tá compreendendo? Assim, daqui é a antessala do inferno. Lê Dante lá. Tá tudo em Dante. Tá tudo na Divina. Tu vai entender o que eu tô falando. Entendeu? Não vamos nem apelar aqui para a doutrina da igreja, para o dogma. Tá na literatura. Lê Dante. Você vai entender o que eu tô falando. Não é isso, agora? Tá de acordo? Perfeito. Eu acho que é aí, cara. Ô, Tiago, e quando você evocou aí essa questão da malícia, né? A gente vê que em alguns princípios que são colocados ali nas entrelinhas do próprio código, a gente vê muita malícia. Muita malícia, muito espaço ali. Sabe aquelas coisas que a gente vê? Um negócio meio cabuloso que tá ali. Agora, Rodrigo, uma paródia. Aquilo ali é uma paródia do que é a ética. Uma paródia, sei lá. Agora, o importante de uma live como essa, que a gente fez questão de trazer Taiguara para isso, é a questão da elucidação do ponto de vista legal como uma ferramenta, né,
mesmo como o Taiguara colocou, mesmo que nós saibamos que existe aí todo um conjunto de juristas militantes, tal, juristas em especial, os magistrados, etc., mas a necessidade de utilizarmos aquilo que temos, né, o pouco que temos, para começar a agir, caso sejamos constrangidos através fazendo alguns psicólogos ali no conselho, fazendo uso dessa ferramenta que é o código de ética, tentando constranger colegas psicólogos, o que fazer diante disso? E agora colocou aí o caminho das pedras, e por isso uma posição muito importante essa que nós adotamos hoje, mais uma vez se chama Taiguara, porque a necessidade de juridicamente a gente estar elucidado e respaldado em conduzirmos nessa profissão, né? Agora, eu estava lembrando de uma coisa aqui, Tiago, e eu acho que você vai fazer isso melhor do que eu. Foi um puxão de orelha que Yasmin e João deu na gente para a gente avisar que o evento vai ser lançado no dia 1º de setembro, né? E que as inscrições são gratuitas para esse lançamento. Vocês estão convidados, é importante que vocês estejam lá. Certamente o conteúdo do nosso curso vai contemplar todos esses pontos que foram colocados aqui. E assim, vejam a riqueza assim, sem tamanho das contribuições de Taiguara aqui para essa nossa, vamos dizer, essa nossa batalha, porque isso é uma cruzada. Isso é uma cruzada, pô. É uma cruzada intelectual. E a gente tem que saber quais as armas utilizar para esse combate. E o argumento de vocês é, de certa forma, imbatível, né? Porque vocês têm a Constituição e têm a lei. A lei diz claramente que você não pode perder o direito de exercitar a sua profissão se você tem o diploma. Não é o registro do conselho profissional, é o diploma. A lei diz que a profissão de vocês é filha da filosofia. A Constituição diz que ninguém pode ser cerceado de suas convicções filosóficas e religiosas. E a mesma Constituição diz que é livre o exercício de qualquer profissão, desde que seguido os requisitos da lei. Aí nós voltamos para a lei. A lei diz o quê? Que tem que ter o diploma. E que é filha da filosofia. E aí nós vamos. O argumento é imbatível. Não tem como sair disso. Não tem como sair. Entendeu? Isso. Então vocês devem, pelo menos por enquanto, né? Até mudarem ou interpretarem a Constituição, né? De vez em quando as coisas são interpretadas, né? E basta... O texto pode estar claro, mas ele diz o contrário, né? Segundo algumas pessoas. Então, mas até enquanto nós tenhamos aqui um pouco de segurança jurídica e um pouco de razão no mundo vivente, nós temos de ir atrás dessas coisas. E eu acho que houve até um momento que nós conversamos sobre isso no passado, né? Eu, vocês e alguns outros. Eu acho que vocês... urge que haja a criação de uma associação de defesa dos psicólogos, né? É necessário que os psicólogos se unam, esses que estão sofrendo isso, se unam para se defender, para defender-se uns aos outros. O psicólogo sozinho é um psicólogo. Uns vão ter coragem de fazer, outros não. Mas os psicólogos unidos, né, podem fundar uma associação para a defesa do exercício da profissão, conforme está na lei, conforme está na Constituição. Defender isso aqui que nós estamos falando. Isso é importante que vocês tenham. É importante que vocês comecem a trilhar. Agora sim, é claro que as coisas começam organicamente. Algum passo vocês estão dando, por exemplo, com a iniciativa de vocês. Esse é um passo. Então, em torno disso vão se juntando outras coisas, vão se juntando pessoas, isso vai reunir pessoas. E essas coisas vão surgindo naturalmente dessa reunião de pessoas preocupadas com as mesmas coisas, né? Sim. Muito bem até agora. Pô, matou a pau, entendeu, cara? Matou a pau o negócio. Pô. Eu só queria terminar assim, fazer uma última colocação antes da gente encerrar a live. Seguinte modo, olha,
nós somos uma civilização que nasceu de sangue derramado, né? Não só o sangue derramado do Cristo, mas dos mártires, das pessoas que lutaram pela justiça, pela verdade, pelo bem, né, comum, né? Muitos políticos também, reis, né, santos, mártires. Então, uma coisa que talvez seja importante, e o curso, né, é uma tentativa de resgate disso, é o seguinte: uma virtude chamada coragem, que é algo que parece que sumiu do coração das pessoas. Então, se você é um estudante de psicologia, se você é um acadêmico, se você é um professor de psicologia, está assistindo essa live, se você é um psicólogo, né, coragem, meu filho. Se debruce em cima aqui da lei aqui, né, do caso da lei 4.000, 119. 4.119 de 1962, a Constituição está aí, os argumentos que o Taiguara deu, né, e em cima de uma base filosófica sólida. Para quê? Para que você consiga ter uma consistência na hora de defender os seus direitos. E tenha coragem, tá entendendo? Não arrede o pé. Né? Às vezes, mas e se eu for privado? E se não sei o quê? E se colocarem uma arma na minha cabeça? Olha, tá na hora da gente entender que é preciso fazer jus aos nossos antepassados, ora. Tá compreendendo? Você quer morrer como um covarde? Você quer morrer como um idiota? Quer morrer como uma pessoa fraca que, podendo lutar pela verdade, pelo bem, pelo que é justo, você arredar o pé? Tá compreendendo? Então, isso daqui é a pior de todas as condenações, você passar a vida como se não tivesse vivido. Então, coragem. E aqui eu gostaria de deixar assim, uma mensagem mesmo assim de coragem para os estudantes de psicologia, para os psicólogos, tá compreendendo? Defendam suas convicções. Se você compreendeu que você está na verdade, né, que você está amparado pela lei, que você tem uma compreensão da realidade, vá até as últimas consequências. Porque isso é sobre a sua vida, é sobre a tua biografia. Né? É sobre a tua biografia. O cansaço, ele passa, né? Mas o resultado, ele fica. Então, veja, vá até o fim. Né? Coragem. É isso que eu queria falar. Está na hora de nós fazermos jus aos nossos antepassados e, se for preciso, né, derramar o nosso sangue pelo bem, pela verdade, por aquilo que é justo, assim o faremos. Tá entendendo? Isso. É isso mesmo. Valeu. É isso Valeu aí. mesmo. Ô, Taiguara, obrigado, cara. Cara, muito obrigado mesmo. Valeu de verdade por esse momento aqui com a gente. Foi muito esclarecedor, muito esclarecedor. Muitos psicólogos que forem assistir a essa live e que forem ter acesso ao nosso curso vai crescer muito com aquilo que você colocou aqui pra gente. E a gente só tem o que agradecer. E outra, tenha certeza que, em sendo feita essa associação, que é o desejo que a gente quer, você será o nosso advogado. Não há problema pro cara, tipo assim, obrigado, tá, agora, não sei o que, mas eu vou te ferrar, entendeu? Não, pô, não ferrar o cara, não. O cara é bom, pô. Agora Ei, Thiago, tenho certeza que tá aí a bomba pra você. Tipo assim, tá agora, obrigado. Tá agora. Pô, isso é um bom combate, tá agora. Mas eu vou te ferrar, cara, eu vou te ferrar. É um bom combate. Mas eu agradeço demais, Rodrigo. Agradeço demais aí pelo convite de vocês e pela lembrança aí, né? Pela lembrança imediata, né? do meu nome aí. Mas, enfim, é isso, pessoal. A gente tem que fazer o que está ao nosso alcance, né? A gente tem que fazer o que tem que ser feito. A questão é essa. Nós estamos num tempo, é como o Thiago estava falando, agora a gente está num tempo que não tem mais condição da gente não deixar de fazer o que tem que ser feito, né? O mínimo que nós temos de fazer é o que tem que ser feito. Então, esses deveres se impõem a nós, né? Nós temos que cumpri-lo, né? É por isso que eu agradeço aí o convite de vocês
E o convite prévio aí já para ser advogado da associação. Agora sim. Ó, Desempregado, desempregado tu não vai ficar, Otávio. agora sim, independente da associação ou não, eu quero dizer a todos que estiverem na live aí, pô, Taiguara é o melhor advogado que eu conheço. Entendeu? Então, qualquer coisa que vocês precisarem, até mesmo com os colegas psicólogos, procure o cara. Procurem. Olha, Olha lá, outro problema o cara tá te arrumando aí. Não, tá? pô, não é problema não, pô. Tô dizendo que procure o cara é bom, pô. Que história. Pô. Ô, Taiguara, fala pra ele. Ô, Rodrigo, Rodrigo. eu acredito no trabalho dele, pô. Ô, Rodrigo, É isso, tu não quer uns 10 mil, 20 mil, 50 mil reais, tu não quer mandar pro Taiguara não, né, cara? Agora, mandar puxa pra ele, tu quer, né, velho? Ele pegou o direito porque quis, ele sabe. Ele sabe. Foi pro direito porque quis. É isso aí. Pessoal, dá um print na live aqui, divulguem. Às vezes algum estudante de psicologia, alguém da área pode assistir, pode valer muito a pena, pode ajudar muito essas pessoas. Então dê um print na live, ajudem a gente a divulgar. E dia 1º de setembro nós estaremos ao vivo lá no YouTube para o lançamento do nosso curso sobre o Código de Ética do Psicólogo. Beleza? Muito bem. Agora eu vou começar aqui agora assim, a guerra para salvar a live. Como é que faz? Desliga aqui, aí depois coloca salvar. Tiago. Tiago, pô, velho. Essa foi boa. Você vai desligar aí, tem um xizinho aí em cima. Você vai apertar o X e quando você apertar vai aparecer 3 opções para você. Ou você baixa a live para o seu celular, ou você coloca aí no Instagram. Né? Eu não sei o que é que você quer fazer, se você quer baixar para o seu celular. Yasmin, tu quer que eu faça o quê? Tu quer que eu salve? Não, tem que salvar, deixar no teu perfil aí, homem. Vai deixar no perfil? Para publicar no perfil, né? Vai. Então, se for para deixar no perfil, você bota no IGTV. Tem aí uma opção. Valeu. Você vai clica no xizinho. Ainda não. Clica no xizinho. Ainda não. E depois em salvar. E pronto. Valeu. Tá bom? Ei, Deus abençoe você. Eu tirei diploma de psicologia, não foi, Rodrigo? Não foi esses cursos de Instagramer, não. Rapaz, Deus abençoe vocês. Obrigado de coração. Obrigado. Um abração, pessoal. Foi um prazer aí estar com vocês, viu? Prazer enorme. Prazer enorme. Até mais. Tchau, tchau.